Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal, queridos, e nós chegamos à nossa última ministração dentro do livro de Amós, dentro dessa série que foi a série do mês de maio, Aprendendo com Amós, que eu espero em Deus que tenha feito sentido sobre a sua vida, meus queridos, e que você esteja aprendendo com Deus, aprendendo dele, para que você possa implementar na sua vida aquilo que é a direção de Deus, para você ter uma colheita abençoada da parte dele. E se você perdeu algum dos nossos vídeos, alguma das nossas ministrações ou devocionais, você pode acessar o nosso canal do YouTube, Pastor Wagner Flauzino, e você vai ter ali as nossas ministrações, os nossos devocionais em vídeo, e também nas nossas redes sociais, alguns devocionais que vão ao ar na sexta e na quarta-feira escrito, está ali, para que você possa ter a oportunidade de aprender com esse livro, com esse grande profeta de Deus, que o Senhor levantou para falar a Israel, tanto a Judá quanto a Israel, o reino do norte. Naquele tempo eles estavam divididos, mas ainda mais ao reino do norte, onde ele morava, onde ele estava ali. E o Senhor o levantou para profetizar contra eles e também contra algumas nações que você encontra logo no primeiro capítulo. E nós tratamos de assuntos muito importantes, queridos, e em todos esses assuntos nós podemos ver o Senhor de uma maneira toda especial, fazendo de tudo o que estava ao seu alcance para trazer o seu povo de volta para si, mas o seu povo sempre andando, queridos, justamente por caminhos que vão trazer consequências negativas, e inevitavelmente aconteceu o juízo, como está descrito na Bíblia, como está descrito na própria história, onde aquele povo foi levado ao exílio pela Assíria. E hoje eu gostaria de trazer nessa última ministração, querido, um tema que foi muito importante dentro do contexto que Amós estava vivendo, e parece que ele retrata muito o que acontece hoje, porque mudou-se o tempo, mudou-se a cultura, mudou-se a forma da sociedade, algumas outras coisas, mas nós temos uma tecnologia muito maior do que aquelas pessoas sequer nem pensavam, nem imaginavam que poderia existir, mas o ser humano não muda, Então algumas coisas que aconteceram naquele tempo acontecem também no nosso tempo da mesma maneira, querido. E nós precisamos justamente absorver essas verdades que são as verdades principais, que estão latentes dentro de cada ser humano, e aquilo que nos coloca em direção a Deus, nós precisamos agarrar, nós precisamos trabalhar na nossa vida, e aquilo que nos afasta do Senhor, nós precisamos, querido, nos afastar dessas coisas também, porque é o ser humano, é o mesmo ser humano do tempo de Amós, que falava uma outra língua, mas hoje, querido, o mesmo ser humano está fazendo praticamente as mesmas coisas diante do Senhor, e isso faz com que nós tenhamos em muitos momentos algumas consequências negativas sobre a nossa vida. E o tema que eu quero trazer para você é a conquista do nada, a conquista de Lodebar. Queridos, olha o que está escrito aqui em Amós capítulo 6 e o versículo 13. Vós vos alegreis em Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nós nos apoderamos de Carnaim? Queridos, a palavra Lodebar, que era uma cidade naquele tempo, significa nada. Então Amós está fazendo aqui uma figura, trazendo uma figura, trazendo figurativamente que o empenho que eles tiveram para conquistar essa cidade se reverteria igualmente no nome dela, que era nada. E isso realmente aconteceu. O reino do norte, Israel, eles militarmente se levantaram e foram atrás dessa cidade e conseguiram conquistar. Mas essa conquista não durou muito tempo, porque a Síria acabou conquistando ela novamente, conquistando para eles e finalmente conquistando também o reino do norte, acabando com eles, levando eles exilados, matando um monte de gente. Foi uma destruição total. Mas o fato é que essas pessoas, com a força do seu próprio braço, tinham se levantado, tinham conseguido conquistar militarmente essa cidade, agregaram essa cidade ao seu território. E aí eles estavam agora dizendo às pessoas de maneira orgulhosa que pela nossa força nós conquistamos, Lodebar, nós conquistamos Carnaim. Carnaim significa
a ver com o meu próprio poder, né? Que naquele tempo era representado pelo chifre. Então, falando que era pelo seu próprio poder, ele tinha conseguido conquistar essas duas cidades, Lodebar e Carnaim. Porém, Lodebar significa nada. Então, eles tinham lutado, eles tinham morrido, muito deles em batalha, eles tinham se empenhado e agora eles estavam falando de maneira orgulhosa sobre a conquista que eles tiveram. Mas Amós fala: olha, vocês estão se vangloriando por nada. E realmente aconteceu isso. Dentro de um processo, né, de uma nação, eles acabaram ficando muito pouco tempo com aquela cidade. Os assírios já tomaram ela para si. Queridos, eu queria trazer essa verdade para o nosso coração, para a nossa vida, e ver como o coração das pessoas continuam trabalhando da mesma forma que o coração daquelas pessoas. Hoje é muito natural nós vermos as pessoas se esforçando demais por coisas que lá na frente vão representar o nada na sua vida. As pessoas investem tempo, investem seus recursos, investem a sua própria vida para conseguir conquistar coisas que o mundo diz que são boas, que são as coisas que devem, né, as pessoas correrem atrás disso. O mundo mostra a direção, o caminho, os pódios, né, as vitórias que ele considera ser importante, mas que quando as pessoas se empenham em conquistar isso, as pessoas chegam até lá, elas se orgulham de ter conquistado, mas da mesma forma que vem para a mão dessas pessoas, e vem em muitos momentos, né, através de muito esforço, através de coisas desonestas, através, queridos, de muitos problemas que ficaram para trás, de relacionamentos destruídos, de tantas coisas, né, de sonhos destruídos. Quando a pessoa tem isso na sua mão, aquilo não dura muito tempo e vai-se embora, como aquela pessoa que tenta segurar água em sua mão, aquela pessoa que tenta segurar as nuvens, né, a fumaça em sua mão, acaba simplesmente indo embora, assim como aconteceu com aquelas pessoas que eles tinham se esforçado tanto para conquistar Lodebar, mas Lodebar significa nada, não conquistaram nada, e da mesma forma que veio para a mão deles e foi através de muito esforço, acabou indo embora para a mão de outro e eles ficaram realmente sem nada. Isso acontece no nosso tempo, queridos. Nós estamos sempre dentro de um momento onde nós estamos querendo chegar a algum objetivo. Tomar decisão é justamente isso, e todo ser humano está a todo momento tomando algum tipo de decisão. E dentro dessa decisão nós sempre temos um objetivo a cumprir, uma conquista que vai fazer com que a nossa vida, aparentemente, fique melhor, que ela se desenvolva, que ela chegue ao local onde nós achamos que seja boa. Mas dentro dessas decisões que nós tomamos, dentro desses objetivos que nós colocamos, impomos para nós mesmos, para a nossa família, as pessoas que estão ao nosso lado, nós precisamos avaliar se esses objetivos, eles vêm de Deus, ele vem como propósito, ele vem como desenvolver do propósito de Deus para as nossas vidas, porque senão nós vamos lutar, nós vamos nos desgastar, nós vamos colocar o nosso tempo de vida, nosso tempo, querido, com as pessoas que nós amamos, nós vamos investir os nossos recursos e lá na frente vamos perceber que a gente lutou por nada, porque assim como vem para nossa mão, dá aquele pequeno prazer, daqui a pouco está indo embora. Queridos, nós podemos ver isso acontecendo em muitos momentos, onde as pessoas começam a se orgulhar daquilo que conquistaram, e quando essas conquistas, elas não têm, queridos, o verdadeiro propósito de viver o que Deus tem para as suas vidas, essas conquistas estão apenas ludibriando justamente as pessoas e vai fazer com que aconteça o nada, as consequências vêm sobre as suas vidas. E as pessoas vivem dessa forma hoje. Infelizmente as pessoas estão sempre lutando, mas lutando pelo quê, queridos? Lutando e se esforçando e colocando o máximo de si pelo quê? Nós precisamos fazer essa pergunta para nós precisamos refletir se essa caminhada que eu tenho escolhido, se essa caminhada vai me levar a algo que vai realmente trazer algo de bom, algo que vai sustentar a minha vida, a minha família, as pessoas que nós amamos, ou se eu estou me envolvendo justamente em disputas, se eu estou me envolvendo em coisas que estão levando o meu tempo, o meu recurso, que estão levando os meus esforços, mas que vão se reverter em nada.
Quantas coisas importantes na vida das pessoas são perdidas simplesmente porque as pessoas querem ganhar algum tipo de disputa, chegar a algum objetivo. Quantos relacionamentos são perdidos por disputas menores, aonde as pessoas queriam ganhar a todo custo, ganharam, mas perderam o que é mais importante, o relacionamento, um trabalho também, queridos, onde as pessoas estão ali trabalhando, se desenvolvendo, mas acontece uma disputa interna, e aí a pessoa coloca no seu coração que ela precisa ganhar aquela disputa, ela até consegue ganhar, mas acaba perdendo o seu trabalho, perdendo os seus negócios. Então nós estamos sempre, queridos, diante de muitas e muitas decisões que nós precisamos tomar, mas quando essas decisões, elas apenas inflam o nosso ego, elas apenas fazem com que o nosso próprio orgulho se desenvolva, como era o caso desse povo aqui. Eles não precisavam lutar por essas cidades, mas eles foram ali, eles se acharam poderosos, eles viram que a cidade era mais fraca, vamos conquistar, a gente vai conseguir, mas lutaram por nada, perderam muitas pessoas e muitas vidas por nada, até ganharam, passaram um tempo, mas isso foi passado ali pela mão dos assírios, porque o que importa para Deus, que não são simplesmente os locais onde nós chegamos, mas como nós chegamos ali. Esse povo havia se levantado sem a ordem de Deus para ir lutar contra essa cidade e tomar ela. Esse povo foi acreditando na sua própria força. Ele foi lá a custo de violência, ele foi lá a custo do mal, ele foi lá a custo justamente dos seus próprios desejos malignos, e eles foram punidos por isso. Então nós, em nossas vidas, nós também precisamos avaliar não só os objetivos que chegam para que a gente possa alcançar, mas como nós vamos chegar até lá, querido. Se isso é uma resposta apenas a um desejo, aquilo que eu quero, se eu vou precisar usar de ferramentas que Deus não aprova para que eu chegue nessas situações, para que eu consiga justamente chegar nesses pódios da vida, talvez eu esteja lutando por nada, queridos. O Senhor, Ele tem um propósito para cada ser humano. Ele não trouxe ninguém à existência sem propósito, para simplesmente passar por essa vida atrás de bolhas de sabão, debaixo de uma ilusão. Mas, em contrapartida, nós temos um inimigo terrível, um inimigo que chama Satanás, o diabo, que está sempre tentando, fazendo e se esforçando para roubar, matar e destruir. E uma das formas que ele faz com que esse processo aconteça na vida do ser humano é justamente ludibriando quanto ao objetivo que você precisa, que nós precisamos alcançar, querido. Quando ele consegue colocar um ser humano focado em um objetivo, que é Lodebar, que significa nada, esse ser humano, ele vai se destruir, ele vai acabar com a sua saúde, com os seus relacionamentos, ele vai acabar com aquilo que é importante em sua vida para chegar até lá. E o como ele vai chegar até lá, queridos, justamente conta para que ele possa então ter a direção, ver se está na direção de Deus ou não. Então o objetivo e o como eu consigo atingir esse objetivo, ele está testemunhando ou a favor da minha vida, eu estou vivendo o propósito de Deus, ou está testemunhando contra a minha vida. O objetivo daquele povo de conquistar Lodebar e a forma como eles fizeram, através de muita violência, através do seu próprio interesse, e agora eles estavam se orgulhando daquilo que eles tinham feito. Então, queridos, essas coisas que eles fizeram, essas características, fizeram com que eles tivessem um objetivo que significava nada, eles lutaram por algo que significava nada e estavam se orgulhando daquilo que significava nada. Lodebar significa nada. E assim é na nossa vida. Avalie aquilo que você está lutando, aquilo que você está como objetivo, que você tem como objetivo para conquistar, queridos. Aonde isso vai te levar? Aonde isso vai levar as áreas que realmente são importantes em sua vida? Nesse local para onde você está indo, tem lugar para as pessoas que você ama? Tem lugar justamente para as pessoas que estão te ajudando, que estão ao seu lado? Ou é algo que você está fazendo simplesmente como dando uma vazão ao seu ego, ao seu egoísmo? Se você estiver nesse caminho, está na hora de você mudar os seus objetivos, refletir sobre isso.
abrir mão de coisas que nesse momento parecem ser extremamente importantes. Chegou o momento daquele reino que conquistar Lodebar era importante para todo mundo, era importante para o rei, para os generais, para o exército, para as pessoas. Eles se orgulhavam disso, mas lutaram por nada. E quantas pessoas estão nesse momento fazendo justamente isso, estão deixando coisas importantes, estão deixando o relacionamento com Deus, estão deixando de participar dos cultos, de ler a Bíblia, de ter um relacionamento profundo com o Senhor, estão, queridos, negociando o relacionamento com a sua família, estão procurando só os seus prazeres, estão talvez esquecendo que Deus foi quem entregou esse negócio, né? Que entregou esse trabalho, essa empresa nas suas mãos, e está ali lutando por coisas menores que vão dar ao seu ego a sensação de ser vencedor, mas no decorrer do tempo aquilo vai se mostrar que era um nada. Lutei e alcancei nada, e isso vai cair como uma frustração e uma cobrança do inimigo sobre as nossas vidas. Por isso, não faça como aquele povo, ouça, querido profeta Amós falando a vida daquele povo, e se for necessário, mude os seus objetivos. Uma das coisas que nós precisamos ter a certeza é de que aquilo pelo qual nós estamos lutando, como nós estamos lutando, querido, e depois de conquistar aquilo que nós conquistamos, sempre estará alinhado, em sintonia com o propósito de Deus. Então eu luto por aquilo que é o propósito de Deus na minha vida. Eu luto com as suas armas, com as suas ferramentas, jamais com as ferramentas do mundo. E quando eu conquisto, eu tenho a certeza de que eu sou abençoado, as pessoas são abençoadas. Eu pego toda essa glória e levo para Deus. Se eu estou no centro, então eu estou fazendo como essas pessoas, e talvez eu esteja lutando também por Lodebar. Reflita, pense sobre isso, e que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.